Aliás, me conta uma coisa, a conspiração ainda faz comerciais? Porque a conspiração virou muito bem sucedida no negócio da comunicação em geral. Até não existe mais a publicidade só, existe a comunicação. Comunicação, eu acho que teve uma virada, né? Eu acho que teve uma virada de mercado, assim, acho que o mercado naturalmente publicitário, ele foi... Os grandes diretores começaram a ter pequenas produtoras, né, deles, e aquilo ali começou a fazer sentido como negócio por ser uma célula pequena. E para nós, que no DNA... E por outro lado, cometendo um erro de para se implantar, fazer sacrifícios financeiros. Pois é, mas isso aí eu nem venho ao julgamento. O que aconteceu de verdade é que, assim, o nosso DNA sempre foi querer fazer ficção. Né? É verdade. Audiovisual, dramaturgia, cinema. E existia uma impossibilidade de você produzir em grande escala. Isso não existia. De um tempo para cá, com a produção independente entrando nas TVs a cabo, e aí, principalmente agora com a chegada dos streamings, tanto nacionais quanto os internacionais, houve uma demanda para a produção independente muito grande, né? Produção audiovisual da língua portuguesa feita aqui por nós, que não é uma coisa que é feita dentro de uma emissora de TV aberta, que tem a sua maneira de fazer, ou que não é só um cinema autoral. Então você tem desde o cinema autoral, a TV aberta que existe, e aí eu costumo dizer que quando você consegue ter um audiovisual plural, você começa a ter um audiovisual saudável. E eu acho que no meio dessa loucura que a gente está vivendo política no país, a gente está sofrendo muito com o cinema hoje. Eu acho que o cinema hoje ele está totalmente decepado por ter um DNA que depende muito de financiamento. Por outro lado, entram tomadores que começam a produzir e fazer o setor audiovisual andar de uma maneira de mercado. Então começou a existir um mercado do audiovisual, da dramaturgia, que na verdade esse mercado não compete com o mercado cinematográfico tradicional autoral. Agora, este mercado autoral, ele sem o incentivo, ele não existe em lugar nenhum do mundo. É verdade. É verdade, se você vê... Bom, né? as loucuras que disseram sobre Lei Rouanet é uma sandice impressionante, né? Não, é porque as leis de incentivos, elas existem para formar profissionais, para ter uma identidade cultural de um país. A cultura, ela é uma indústria estratégica. A indústria automobilística tem incentivo. Lógico. Assim como diversas outras. Então, você achar que... E o mais capitalista dos países é o que mais investe nisso. Pois é. Não exatamente. É coisa de comunista. Não é. Assim, o americano entendeu que onde os filmes passassem, a cultura seria vendida, né? E o American Way of Life, né? Exatamente. E, na verdade, você vê a França, é um país que tem uma resistência para a cultura local gigantesca, né? O cinema francês é altamente financiado e consumido internamente, e a própria produção independente para a televisão, a própria regulamentação que existe, inclusive, com os próprios streamings, que eles estão de ponta nisso. Eu sinto que a gente aqui no Brasil, a gente tem muito potencial, muita capacidade de fazer, mas a gente hoje não tem a produção de dramaturgia audiovisual e a produção audiovisual de uma maneira geral como um pensamento estratégico de Estado no atual governo. Então isso é uma loucura, porque deveria ser uma coisa além de governos, deveria ser de Estado, né? E já foi por muito tempo, né? Teve uma reconstrução, né? Todo mundo diz a retomada do cinema, que começa ali em 95. E hoje a gente está vendo a destruição de algo que foi reconstruído, né? Obviamente que eu acho que a gente não morre porque a gente é resistente, mas eu acho que todo esse lado
autoral, de identidade do país, que é algo que não está simplesmente ligado a um viés comercial. Esse lado é algo que deve ser financiado para o país ter uma identidade, né? Acho que um país sem cultura é um país sem cara, né? Sim, é indubitável isso. E o mais louco, Washington, é que quando você vê o que a indústria cultural como um todo gera de emprego e gera de inclusão social, é gigantesca. Você está falando de milhões e milhões de pessoas que são empregadas direto ou indiretamente. Então, quando você está girando, quando o setor está girando, a quantidade de gente que está sendo incluída e trabalhando... Não, em coisas que esse povo não imagina. Os caterings das filmagens... Pois é. Eles colocam a indústria de alimentação... Para trabalhar, tem de tudo.